Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 26 de maio de 2025, segunda-feira. É uma missa em homenagem a São Felipe Neri, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. A memória é obrigatória. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Vamos então à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: "Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa", e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 149, versículos 1 ao 2, 3 ao 4, 5 ao 6a e 9b, refrão 4a. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Agora vamos ao Evangelho. É o escrito por São João, o apóstolo de Jesus, mais amado, mais jovem, que morreu mais velho que todos, com cerca de 100 anos. Ele escreveu o único evangelho assinótico da Bíblia. É o mais teológico, mais espiritualizado. João, capítulo 15, versículos do 26 ao 4a do capítulo 16. Vamos primeiro aclamar, recepcionar o evangelho. Vamos fazer uma homenagem à palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo de mim, ireis testemunhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aproxima-se a hora da partida de Cristo para junto do Pai. Ele que permaneceu sempre junto de seus discípulos, prepara-os agora para sua ausência. Mas o Cristo revela-lhes que enviará de junto do Pai o Paráclito, o advogado, o defensor. Ele os conduzirá na missão e mesmo em meio às adversidades, saberão o que fazer e o que falar. O Espírito Santo firmará os apóstolos no caminho de Jesus. Jesus promete enviar o Espírito aqui chamado de Paráclito ou defensor, que diante do mundo, mas também no coração dos discípulos, dará testemunho em seu favor. Sob a ação do Espírito, os discípulos poderão, afinal, assimilar plenamente a proposta de Jesus. A verdade haverá de lhes dar uma força interior capaz de resistir a todas as contradições e todas as perseguições do mundo. Agora temos uma interpretação do dia a dia com o Evangelho. João 15, versículos do 26 ao 4a do capítulo 16. Jesus continua preparando os seus discípulos para quando ficarem sem sua presença física. Vai enviar-lhes o Espírito da verdade que procede do Pai. O Espírito vai testemunhar a favor de Jesus e defender os discípulos na hora da prova e quando estiverem diante dos tribunais por causa do seu nome. Na força do Espírito Santo, os discípulos de Jesus darão esse testemunho corajoso. Dar testemunho não é só falar bem do Mestre, mas também sofrer tribulações pelo fato de ser seguidor dele. As perseguições chegam a tal absurdo que alguém, ao matar os discípulos de Jesus, pensa estar prestando culto a Deus. Os discípulos irão experimentar na própria pele o horror do fanatismo religioso de seus perseguidores. Agora, o livro Palavra e Vida também nos traz uma interpretação. Jesus revelou aos apóstolos tudo o que tinha recebido de seu Pai, de Deus Pai, o Criador. Mas eles ainda não estavam preparados para receber certas verdades. Haja vista que após a ressurreição, alguns hesitavam em crer nele e outros lhe perguntavam se iria restaurar Israel naquela hora. Quem os amadureceria para entenderem, por exemplo, que os pagãos poderiam ser batizados também foi o Espírito Santo. No batismo recebemos o mesmo Espírito e ele nos fala continuamente, mostrando-nos o melhor caminho. Basta-nos acolher suas inspirações pela meditação da palavra. Santo do dia 26 de maio, São Simétrio, mártir na Via Salária Nova. Simétrio ou Simitrio, segundo o site do Vaticano, era um presbítero romano, sepultado na catacumba de Santa
Priscila ao longo da Via Salária Nova junto com outros 22 companheiros. Provavelmente, todos foram martirizados nos últimos anos do império de Antonino Pio, talvez por volta do ano 159. Santo do dia 26 de maio, Santo Eleutério, que foi Papa. Natural de Épiro, Eleutério foi Papa no ano 175, seguindo até 189. Eleutério foi tolerante com a heresia de Montano, combateu o gnosticismo e o marcionismo, contra os quais emitiu um decreto solene. Deve-se a este Papa a celebração da Páscoa no domingo. O santo foi sepultado no Vaticano ao lado do túmulo de São Pedro. Santo do dia 26 de maio, São Felipe Neri, presbítero, fundador da Congregação dos Padres do Oratório. Pedro, Paulo e Filipe. Há 500 anos, os apóstolos de Roma são 3. Esta cidade nutriu um grande amor por este homem, natural de Florença, Itália. Filipe nasceu para os romanos entre as praças da cidade eterna e as velas, até as mais degradadas. Quando Filipe chega a Roma em 1534, era como uma luz acesa no escuro da miséria que surgia entre as glórias da Arapates e os lustres travertinos dos palácios reais. O centro da cidade representa a degradação das periferias. Ali em São Jerônimo, na Via Júlia, Filipe alugou um quartinho. De dia, com o rosto simpático e coração orgulhoso, levava a quem encontrava o calor de Deus, mesmo sem ser padre, e quando podia dava um pedaço de pão. Dispensava carinho e conforto a quem sofria na repartição do hospital dos incuráveis. À noite, a alma de Filipe se aquecia e se envolvia em um diálogo tão íntimo com Deus, a ponto que a sua cama podia ser, sem nenhum problema, no átrio de uma igreja ou na pedra de uma catacumba. Seu sorriso, lembra o Papa Francisco, o transformou num apaixonado anunciador da palavra de Deus. Este foi o seu segredo que fez dele um trabalhador entre as almas. A sua paternidade espiritual reflete-se em suas ações, acompanhada de confiança nas pessoas. Enfrentava gestos pessimistas e carrancudos com espírito festivo e alegre, convicto de que a graça não alterava o seu caráter, pelo contrário, conformava, fortalecia e aperfeiçoava. Filipe aproximava-se aos poucos das pessoas, com uma desculpa qualquer, e logo se tornavam seus amigos. E o Papa Francisco ainda comenta: amava a espontaneidade e evitava meios artificiais. Escolhia as maneiras mais divertidas para educar as virtudes cristãs. No entanto, mantinha uma disciplina pessoal saudável que implicava no exercício da vontade para acolher Cristo na concretude da sua vida. Tudo isso encantava quem, conhecendo Filipe, queria fazer como ele. O oratório nasceu assim entre as barracas da periferia romana, que apesar do mau cheiro, de dia eram perfumadas por uma caridade concreta, não como um desenho no papel ou por uma esmola fria e caída do céu. Graças também ao apostolado de São Filipe, reconhece o Papa, sua obra pela salvação das almas se tornava uma prioridade para a ação da Igreja. Ele compreendeu que os pastores deviam estar no meio do povo, guiando-o e encorajando-o na fé. Filipe transformou-se num verdadeiro pastor em 1551, tornando-se sacerdote, o que não mudou seu estilo de vida.
Com o tempo, por seu intermédio, nasceu a primeira comunidade, germen da futura congregação, que em 1575 recebeu o beneplácito do Papa Gregório XIII. Filhos, sejam humildes e obedientes, sejam humildes e obedientes, repetia Filipe, lembrando que para ser filho de Deus não era suficiente honrar só os superiores, mas honrar também os semelhantes e inferiores, procurando ser o primeiro a honrar. Ele exortava a seguir o exemplo de uma alma contemplativa, como Maria aos pés de Jesus, e o pensamento que reinava no coração de Maria, afirmando: é melhor obedecer ao sacristão e ao porteiro quando chamam, do que ficar no quarto rezando. São Filipe Neri, o terceiro apóstolo de Roma, entregou seu espírito a Deus na madrugada de 26 de maio de 1595. O dinamismo do seu amor nunca diminuiu. A cidade de Roma parece repetir: não é hora de dormir, porque o paraíso não é para ociosos. Santa do dia 26 de maio, Santa Mariana de Jesus. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, Mariana de Jesus de Paredes e Flores é a primeira santa da República do Equador. Nasceu em Quito em 31 de outubro de 1618. Foi a oitava e última dos filhos do capitão espanhol Jerônimo Flores de Paredes e de Mariana Granobles Jaramillo. Ficou órfã de pai aos 4 anos de idade e de mãe aos 6. Foi educada por sua irmã mais velha, Jerônima. Mariana fez a primeira comunhão aos 7 anos e fez o voto de virgindade. Assumiu o nome de Mariana de Jesus. Fez os exercícios espirituais e, como Santa Teresa, quis fugir de sua casa com uma prima para ir a evangelizar os índios Mainas. Esta iniciativa não teve êxito, como tampouco a de retirar-se a uma capela aos pés do vulcão Pichincha, para implorar à Virgem a proteção contra os perigos do vulcão. Sua família não autorizou a menina a entrar para as irmãs franciscanas. Então, ela decidiu ingressar na Terceira Ordem de São Francisco e se retirou para uma alcova de sua própria casa. Vestiu-se com um saial marrom e começou uma vida de completo recolhimento, de muitas orações e penitências, mas tudo isso não mudou seu caráter alegre. Ela tocava violão, consolava os tristes, reconciliava negros e índios e também fazia milagres. Mas sua saúde se ressentiu com as penitências às quais se ajuntaram dolorosas sangrias da parte dos médicos. Com os terremotos e as epidemias que aconteceram em Quito em 1645, Marianita, como a chamavam, ofereceu sua vida por seus concidadãos. Em sua reclusão foi atacada por febre altíssima e fortes dores. Ao mesmo tempo que progredia sua enfermidade, ia diminuindo a peste na cidade e o terremoto havia cessado no momento de seu heróico oferecimento. Nos últimos 3 dias perdeu a voz e só no último dia aceitou que a colocassem no leito. Fazia tempo que havia expressado a seus familiares o desejo de que depois de morta vestissem o seu corpo com o hábito franciscano que sempre teve em sua cela, enquanto por muitos anos levava o escapulário e o cordão da Terceira Ordem Franciscana, recebidos dos frades menores por conselho de seu confessor. Predisse o dia e hora de sua morte, que aconteceu às 22 horas, do dia 26 de maio de 1645. Tinha 26 anos de idade. Sua morte foi chorada por toda a cidade. Nos lábios de todos estava esta expressão: morreu a santa. Seus funerais foram um triunfo, uma explosão de agradecimento e de profunda veneração pela admirável concidadã.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde diariamente responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Até um não de Deus, acate. O pai na terra, o pai físico, a mãe física, também dá um não ao filho, quando entende que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. É do dialeto de Jesus, o aramaico. Significa: vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. É o juízo final, quando teremos corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Quando eu falo nós, somos os que querem ter Deus em si. Eu quero ter Deus em mim. Você quer? Então, seja batizado para espantar o pecado original. Acredite em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, o Filho, Jesus Cristo, Redentor, e o Espírito Santo, nosso defensor, nosso paráclito. E também arrependa dos seus pecados, para não morrer em pecado grave que afasta a vida eterna. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos com corpos transfigurados para a vida perpétua, a vida eterna, a vida perene, a vida definitiva. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Shalom Adonai, a paz de Deus, a paz de Cristo.